Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o irmão Nilson da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E daqui a pouco vamos dar início à nossa escola bíblica dominical desse domingo. Em nome de Jesus Cristo, né? Deus tem uma palavra boa para o seu coração, porque a palavra de Deus ela é boa em si. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra em especial que vai de conta a sua necessidade, vai de conta a seus temores, vai de conta as suas dúvidas, se caso você tiver dúvida. E Deus vai falar com você pela palavra poderosa dele. Amém? A nossa escola dominical acontece sempre aos domingos, na primeira parte da manhã. E aqui em Atibaia nós estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza, a superintendente da escola dominical, a irmã Graça Neves. Você é o convidado para participar sempre que você quiser. Amém? Pastor, meu pastor Lucinéia, pastor Abner, já apareceu alguém aqui, então quer dizer que eu apertei esses botãozinhos certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui na tela do aparelho. Acho que é a Maísa, paz do Senhor Maísa, e os outros eu não consigo enxergar, minha vista já era. Esperar mais alguns irmãos entrarem na live, vamos chamar assim, e para começarmos a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, você consegue acompanhar a lição com aproveitamento, porque nós utilizamos como estudo o próprio texto da Bíblia, versículo a versículo. Não tenha você a Bíblia como um papel impresso, como essa daqui, ou você tenha acompanhando aí no seu notebook, no seu celular, no seu tablet, você vai ter aproveitamento. Amém? Minha mãe Cira, a paz do Senhor Jesus. Bom domingo, Deus abençoe. Rosinei Souza, a paz do Senhor, está sempre acompanhando e compartilhando as aulas. Amém? Queridos, eu vou tentar cumprimentar os irmãos aqui no começo da lição e no término dela. Durante a lição não vou conseguir, já vai me perdoando em nome de Jesus. Você pode parar um pouco a sua atividade por 1 minuto ou 2 para a gente fazer uma oração ao Senhor nosso Deus? Amém? Se você puder parar um pouquinho, vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Pai bendito, o Senhor seja louvado sempre. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas transgressões, Pai. Perdoa as minhas faltas, minhas falhas em o nome de Jesus. Perdoai nossos pecados, ó Senhor, nossas dívidas e nossas ofensas contra a tua santidade. Nos purifica e nos capacita a entender a mensagem da palavra do Senhor, Pai amado, para esta manhã em nossas vidas e em nosso coração. Eu te rogo para mim, para minha família, para todos que estiverem ao alcance dessa voz, agora de imediato e também posteriormente, Pai. Venha operar deste modo, nos fazendo entender os mistérios da Tua lei e compreender Tua vontade. Fala comigo pela Tua palavra, fala com Teu povo pela Tua palavra poderosa, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Rei da Glória. Jesus, meu querido amigo do caminho de Emaús, venha o Senhor mesmo nos orientar e nos conduzir nesse edifício da verdade que é a Tua palavra. Venha o Senhor mesmo nos ensinar o que de Ti está escrito nas Escrituras Santas. E faz arder o nosso coração conforme for, abrindo para nós, ó Senhor, nosso entendimento, abrindo para nós nosso entendimento a Tua sagrada Escritura, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, faz-nos operar milagroso, vindo tão somente de Tua parte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bom, Júlio, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos. O texto da lição está em Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Evangelho que nos escreveu João, no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 16. E o tema da lição é Jesus, o bom pastor das ovelhas. Amém? Jesus, o bom pastor das ovelhas é o tema da lição e o texto é João 10, 1 ao 16. Você encontrou? Vamos ler juntos? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas,
mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória ao nome do Senhor Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Deus. Queridos, o povo de Israel, ele estava aguardando o cumprimento de uma promessa de que os judeus receberiam um pastor. O povo judeu estava esperando a promessa de que eles receberiam um pastor. Esse pastor ele seria o líder da nação e, ao mesmo tempo, o salvador da nação de Israel. Esse pastor ele era o próprio Messias prometido. E ele teria que vir da linhagem de Davi. Como está escrito lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 22 ao 24. Está escrito assim, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e eles a apacentará, e o meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então o que acontece? Esse pastor prometido tinha que ser da linhagem de Davi, herdeiro natural ao trono de Davi, ia ser o pastor de Israel e salvador de Israel. Jesus Cristo, ele é o pastor prometido. Aleluia. Porque também está profetizado em Isaías, capítulo 40, versículo 11, eu vou ler para vocês, a respeito da figura do Messias. Isaías foi um dos profetas que mais profetizaram a respeito de Messias, do Messias, melhor dizendo. Diz assim, Isaías 40, 11, como pastor apacentará seu rebanho, e entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Está falando isso de Jesus Cristo, profetizado a respeito de Jesus. Pois bem, aqui em João capítulo 10, nós temos os cuidados de Jesus com o seu rebanho, sendo exemplificado, sendo comparado com os cuidados de um pastor para com as suas ovelhas. E aqui em João 10, nós vamos aprender 3 coisas muito importantes que Jesus quer nos ensinar pela palavra dele esta manhã. Eu só vou pedir que você tenha uma redobrada atenção essa manhã. Por que razão? Porque hoje nós vamos estudar o texto bíblico de forma salteada, não de uma forma sequencial.
Nós iremos estudar um versículo, vamos para frente, vamos voltar um pouquinho, ir para frente novamente, vamos voltar um pouquinho. Então tenha uma redobrada atenção, por gentileza, para você não perder o fio da meada. Amém? Vamos junto nessa caminhada? Jesus tem muito para nos ensinar esta manhã e nós queremos aprender dele. Amém? Glória a Deus. Primeiro lugar, Jesus, o pastor verdadeiro, ele trata bem as suas ovelhas. Jesus, o pastor verdadeiro, ele trata bem as suas ovelhas. É a primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã pela palavra de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta aí em João capítulo 10. Olha comigo o versículo 2, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus, ele entra pela porta, amado. Minha irmã, meu irmão, Jesus entra pela porta. Ele entrou no aprisco da nação judaica pela porta da submissão da lei de Moisés, da lei dos judeus. Ele entrou no aprisco da nação de Israel pela porta de fazer a circuncisão. Ele cumpriu todos os mandamentos do Velho Testamento. E melhor ainda, ele se deixou batizar por João Batista, mesmo não tendo nenhum pecado. Então Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento e por isso ele entrou pela porta na nação judaica. Mas para mim e para você, Jesus também entrou pela porta. Ele entrou pela porta da sua vida. Ele entrou pela porta da sua vida através de um convite pessoal que você fez para ele. Amém? Versículo 3, olha só o que está escrito. A este o porteiro abre. A este, Jesus, o porteiro abre. O porteiro aqui é exemplificado pela ação do Espírito Santo. Por que razão? Porque é o Espírito Santo de Deus que abre o seu coração para Jesus entrar nele. Foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Foi o Espírito Santo que te levou aos pés da cruz. Foi o Espírito Santo que fez você entender as Sagradas Escrituras, e você entendendo as Sagradas Escrituras, você creu, e crendo você foi salvo. Você abriu a porta do seu coração para Jesus, o Salvador e o bom pastor, entrar na sua vida. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Mas quem motivou você a abrir a porta do seu coração para Jesus foi o Espírito Santo, e portanto ele é o porteiro. A comparação aqui de João 10 é que o Espírito Santo, ele é o porteiro. É o porteiro que abre a porta para Jesus entrar na sua vida e fazer as transformações pelas quais você precisa. Ainda no versículo 3, diz assim, ó: o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Glória a Deus. As ovelhas ouvem a sua voz. Por que as ovelhas ouvem a sua voz? Lá em Salmo 95, versículo 7, Salmo 95, 7 diz assim: porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, se hoje ouvirdes a sua voz. E tem a sequência do versículo. Salmo 95, 7 fala que Deus é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pasto, e portanto ele é o nosso pastor, e hoje nós ouvimos a voz desse pastor querido. Ovelha ouve a voz de Deus encorajando, é assim. Ovelha ouve a voz de Deus consolando. Ovelha consegue ouvir a voz de Deus quando Deus vai aconselhar. Ovelha tem um direcionamento na vida pela voz de Deus. Deus fala. Ovelha recebe aviso de Deus sobre perigos que podem estar na frente dele. Queridos, ovelha ouve a voz de Deus quando Deus declara o seu amor. O seu amor. A ovelha consegue identificar e ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante, né? Versículo 3 ainda diz assim, ó. Finalzinho do versículo 3. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, Jesus, o pastor verdadeiro, ele trata bem as suas ovelhas, né? Ele chama pelo nome. O que é esse negócio de chamar pelo nome? Como é que a gente podia explicar isso? Vamos lá ver. Chamar pelo nome é quando Jesus te conhece na intimidade. Chamar você por nome e sobrenome. Sabe o que acontece, queridos? Eu estou falando para um público que talvez tenha um pouco da minha idade. Normalmente, quando você vai falar muito carinhosamente, você fala a palavra inho e inha.
Se a pessoa chama Ana, por exemplo, fica Aninha, não é verdade? Se a pessoa chama Paulo, é Paulinho, é carinhoso. Quando começa a ficar um pouquinho sério, começa a chamar pelo nome. Ana, Paulo, né? Aí quando o negócio fica bravo mesmo, quando vai chamar atenção, quando a pessoa está fazendo uma coisa errada, aí vai pelo nome e sobrenome. Ana Paula Cristina. Paulo José Duarte. É só uma comparação. Mas até a forma de você chamar o nome da pessoa, nome e sobrenome, exemplifica qual a intenção que você quer dar para aquela pessoa. Carinho, por exemplo, quando é inho. Quando o assunto é sério, o nome normal. E quando o assunto é muito sério, o nome completo por nome e sobrenome. E Jesus utilizava isso com seus discípulos mais ou menos assim, quando chama a atenção de Pedro. Simão, Simão. Aleluia. Jesus te conhece na intimidade. Ele conhece quando precisa falar com você com carinho. Ele conhece você tanto que às vezes ele fala com você sério. E muitas vezes ele vai chamar a atenção. Nilson de Macedo Silva. No meu caso, o meu nome. Mas Jesus conhece você por nome e sobrenome. Além disso, Jesus conhece você, quem você é, da onde você vem, o que você passou, o que você está passando e aquilo que você vai passar ainda. Jesus conhece os seus sentimentos e as suas emoções. Jesus tem um relacionamento individual contigo, pessoal contigo. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas, porque Ele conhece cada uma de suas ovelhas no particular e no íntimo, na essência, no âmago do seu ser, na parte principal da sua vida. Jesus conhece tudo o que acontece com você e toda a pessoa que você é. Jesus conhece as suas ovelhas e chama pelo nome. Versículo 4. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Aleluia. Jesus aqui, ele te orienta indo na sua frente. Nós somos seguidores de Jesus, porque somos discípulos de Jesus. Discípulos é a pessoa que aprende seguindo o mestre. Aleluia! Você precisa seguir a Jesus, seguir os passos dele, seguir os ensinamentos deles, seguir o exemplo de vida de Jesus, para se tornar um discípulo de Cristo. E você fazendo isso, se torna ovelha de Jesus. Aqui diz que Jesus te orienta indo na sua frente. As ovelhas seguem a Jesus porque vai reconhecendo a voz de Jesus. Jesus, ele vai na sua frente diante das suas batalhas, meu querido, das suas lutas, das suas guerras. Ele vai na frente e você não vai lutar sozinho, não. Jesus vai diante de você, diante dos perigos que você enfrenta. Jesus vai na sua frente diante dos desafios que estão propostos diante de ti, que está desafiando a sua fé, desafiando a sua perseverança, desafiando a sua crença. Jesus está na frente. Jesus está recebendo um impacto maior e principal dessas batalhas, dessas setas, dessas lutas, ao ponto de aquilo que te atinge não vem para te destruir, não, vem para te edificar, vem para deixar você mais forte. Jesus está à sua frente, porque um dos nomes do Senhor é Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. E quando Israel ia para as batalhas e para lutas, na primeira parte da batalha ia um estandarte e uma bandeira, e essa pessoa que enfrentava os perigos da batalha e da guerra, em primeiro lugar, Jesus é sua bandeira, ele vai na sua frente, ele é teu pastor, ele está diante de você. Jesus é quem lidera a sua caminhada na fé, querido. Siga a Jesus, ouça a voz de Jesus como ovelha obediente. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos pular para o versículo 10 agora. Lembra que eu falei para você que nós vamos fazer uma meditação hoje salteada, não sequencial. Versículo 10 diz assim, na parte B do versículo, dizendo Jesus dele mesmo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus dá vida para você. Jesus dá a vida em toda a plenitude do que essa palavra vida significa, e ele dá para as suas ovelhas. Jesus, ele concede o dom da vida eterna. E o dom da vida eterna, querido, é o bem mais precioso que o crente tem. O crente que é a ovelha, é o dom da vida eterna. Amém? Mas em segundo lugar, o mercenário, o falso pastor,
Ele faz mal para as ovelhas. Ele faz mal. Volta para o versículo 1. Diz assim o versículo 1. A parte final do versículo 1. Mas, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O ladrão aqui é exemplificado por Satanás. O ladrão Satanás entra na sua vida sem ser convidado. Pouquíssimas pessoas convidaram Satanás para entrar na vida dele. Bem poucos. Talvez um ou outro satanistas. Mas uma pessoa com seu juízo perfeito, normalmente, não vai fazer isso. Satanás, ele pula o muro. Ele entra sem ser convidado na sua casa. Ele entra pela janela que foi esquecida aberta. Ele entra furtivamente, como um ladrão mesmo. Satanás, ele tira as telhas do seu telhado e aterriza no meio da sua sala. Satanás, ele arromba a porta dos fundos da sua vida espiritual e entra na surdina, furtivamente. Ele usa sapatinhos de algodão. Ele não quer ser denunciado, evidenciando que ele está entrando na vida da pessoa. Não. Ele entra sutilmente. E às vezes ele arromba a porta e entra com tudo. Tem várias maneiras de ele entrar, mas nenhuma delas é pela porta. Nenhuma delas é pela porta. Olha o versículo 5 comigo agora, por gentileza. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está falando das ovelhas. Olha o versículo 8 agora. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Abre uma janelinha aqui, com a permissão dos irmãos. Olha que interessante uma coisa. Interessante notar, queridos, que é nossa a responsabilidade de identificar as vozes que estamos ouvindo. De quem é a responsabilidade de identificar a voz que você está ouvindo? É sua responsabilidade. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Não é do seu pastor, não. Seu pastor, no meu caso, o meu pastor Moisés Souza, o dever dele é me orientar dentro da palavra de Deus. Se eu vou dar ouvidos ou não a ele, aí é a mim que compete, é a você que compete, identificar a voz que você está escutando. Deixa eu te perguntar, ovelha de Jesus, para quem você tem dado ouvidos ultimamente? Para quem você tem dado ouvidos ultimamente? Fecha a janela, vamos continuar. Versículo 10 agora. Versículo 10 diz assim, na parte A do versículo: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Esse é o ministério de Satanás. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Ele é o falso pastor. Ele é o mercenário. O desejo de Satanás é matar a sua esperança. É roubar a sua esperança, melhor dizendo. O desejo de Satanás é tirar os seus bens. O desejo de Satanás é arrancar de você aquilo que você tem de mais precioso. O desejo de Satanás é matar a sua fé. O desejo de Satanás é matar a sua esperança, matar seus sonhos, matar seus projetos. O desejo de Satanás é destruir a sua saúde, destruir sua reputação, destruir sua família, destruir seu ministério, destruir seus relacionamentos positivos, destruir sua igreja. A igreja que você frequenta. Esse é o desejo de Satanás. Mas deixa eu falar uma coisa com muita fé. Aleluia. Se você for verdadeiramente ovelha de Jesus Cristo, Satanás só vai ficar no desejo, só vai ficar na intenção, porque teu pastor é poderoso para te proteger e te livrar, porque o teu pastor é poderoso para manter você nos caminhos dele, porque o teu pastor tem um braço forte e uma mão poderosa contra a ação maligna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta para o versículo, aliás, avança para o versículo 12, por gentileza. Olha o que diz o versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Olha só que interessante aqui. Nós temos dois personagens aqui. O mercenário. Quem é esse mercenário? Mercenário é aquele que se
se fez passar por pastor, na verdade não é pastor, estava interessado somente no rendimento das ovelhas, no dinheiro das ovelhas. E olha só, interessante, às vezes o mercenário contrata outra pessoa para ajudar ele, e aqui diz que e o que não é pastor, pode até ter parecer de pastor, pode até ter gíria de pastor, pode até se vestir igual pastor, pode carregar uma Bíblia como se fosse um pastor, mas não é pastor. E as ovelhas não são deles. Olha o versículo 12. De quem não são as ovelhas? A grande verdade que a palavra de Deus nos revela, querido, é que Satanás pode se fantasiar de pastor. Irmão Nilson, onde está escrito isso? Está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 até o 15. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus, e isso é muito sério, muito sério. Porque tais falsos apóstolos, ou seja, falsos pastores, falsos obreiros, falsos presbíteros, vou ler novamente. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, se disfarçando em apóstolo de Cristo. E Paulo continua falando, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transfigurem, se disfarcem, em ministros da justiça. Aí você fala, irmão Nilson, como é que eu identifico então um falso pastor, um falso apóstolo, um falso obreiro? É simples, querido. Se aquela pessoa que está com a Bíblia na mão, transfigurado, vestido como se fosse um obreiro da casa do Senhor, terno, gravata, normalmente é esse vestimento que eles usam. Se ele estiver interessado mais nos seus bens do que no seu bem, já está na cara que é um falso pastor. Se ele está mais interessado naquilo que você tem e não na pessoa que você já está na cara que ele é um falso pastor. É um falso apóstolo, é um falso obreiro, não dê ouvidos a ele, foge disso. Aleluia. Se ele estiver interessado mais na lã da ovelha do que na saúde da ovelha, é um falso pastor, é um falso apóstolo, é um falso obreiro. Não vem de Deus, não vem de Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós vamos ver agora na terceira coisa que nós aprendemos aqui, do Evangelho de João. Aleluia. Se a igreja que você está indo, querido, está mais interessado no seu dízimo do que na sua santidade e salvação, acho que está na hora de você procurar uma igreja, não uma igreja que fique mais perto da sua casa, não. Procurar uma igreja que fique mais perto da sua Bíblia. Uma igreja bíblica de verdade. Procura uma igreja que esteja mais perto da sua Bíblia, querido. Uma igreja bíblica de verdade. Ainda que você tenha que andar um pouquinho mais longe, gastar um pouco de gasolina, vá numa igreja que realmente está de acordo com a Bíblia. Amém? Terceiro lugar, terceira coisa que nós aprendemos aqui em João capítulo 10. Ovelha tem privilégios ao pertencer, ao fazer parte do rebanho do Senhor. Ovelha tem privilégio ao fazer parte do rebanho. É a terceira coisa que nós aprendemos. O primeiro privilégio, salvação. Aleluia, querido. E esse, se fosse só esse, já basta para a sua vida. A salvação da sua alma. Você sair da condenação. Você sair debaixo da ira que vai cair sobre todo esse planeta Terra. Você entrar na glória de Deus. Se fosse só esse privilégio, já bastaria para a sua vida. Acompanha comigo, com gentileza, o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus. Versículo 9 agora. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. O único Salvador é Jesus. As pessoas do mundo falam assim que todos os caminhos levam a Deus. Queridos, todos os caminhos levam para o juízo de Deus.
mas para a salvação em Deus, só um meio, Jesus Cristo, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É através de Jesus que você alcança a salvação da sua alma, não dos rituais religiosos. É através de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Ele te leva ao Pai, ao Salvador. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém está por mim, disse Jesus, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aleluia. Se você entrar num sistema religioso e apenas num sistema religioso, a porta vai ser aberta, você vai entrar e você vai encontrar lá um curral. O que é um curral? É um cercado. Você vai estar ficando preso num quadrilátero, sei lá que formato que pode ter um curral. Você vai ficar preso lá dentro. Jesus não. Você entra através de Jesus para a salvação. Você entra e sai para pastos verdejantes, campos abertos, pastagens amplas, horizontes para você percorrer pela fé e alcançar coisas. Aleluias. Jesus te liberta para você viver uma vida livre, querido. É através de Jesus, se você entra para a salvação através de Jesus Cristo, você encontra amplitude para a sua vida. Aleluia. Mas tem outro privilégio. O segundo privilégio é nutrição. É nutrição que gera a vida. Vamos lá ver? Versículo 11. Pula pelo versículo 11, por gentileza. Eu sou um bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus já deu a vida dele pelas ovelhas, ao derramar o sangue. Jesus está dando vida para as ovelhas, mantendo elas nos caminhos do Senhor, pelo poder e graça do Espírito Santo. Jesus continua dando vida para as ovelhas, vivificando elas. E Jesus, num dia da nosso resgate, vai nos dar a vida eterna quando formos entrar no céu. Então, a vida que você precisa é nutrida por Jesus Cristo. Nutrida por Jesus Cristo do começo ao fim. Então ele dá vida, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele dá uma vida com abundância. Terceiro privilégio, relacionamento íntimo. Nós temos relacionamento íntimo com o nosso bom pastor Jesus. Pula para o versículo 14, por favor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, esse relacionamento que Deus tem com o Pai, com o Espírito Santo, que é desde a eternidade, esse relacionamento Jesus transfere para as ovelhas deles. Ao ponto de Jesus falar assim, vocês estão em mim, eu estou no Pai, somos um. Então esse relacionamento íntimo, essa intimidade profunda, essa intimidade é um privilégio de quem é ovelha de Jesus. Religiosos e apenas religiosos não estão dentro desse privilégio, não. Pessoas que não creem em Deus estão completamente fora desse privilégio. Relacionamento íntimo é para a ovelha de Jesus. Amém? Como o bom pastor conhece suas ovelhas, as ovelhas conhecem o bom pastor. Jesus, querido, ele te conhece 100% na íntegra. Integralmente. E Jesus conhece tudo você. Jesus conhece as suas necessidades, Jesus conhece seus temores, Jesus conhece suas lágrimas, Jesus conhece suas dores, Jesus conhece suas tristezas, Jesus conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos. Jesus conhece a sua estrutura, aquilo que você aguenta. Jesus conhece as suas inquietações, sua ansiedade. Jesus conhece as suas frustrações. Ele conhece também seus traumas. Jesus conhece seus traumas. Jesus conhece aquilo que te motiva e aquilo que te deprime. O que te deixa para cima e aquilo que te deixa para baixo. Jesus conhece, Jesus conhece. Jesus conhece. Jesus te conhece, ovelha de Jesus. Quarto privilégio. Participar de um imenso rebanho. Participar de um imenso rebanho. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Qual que é o teu rebanho, irmão?
Irmão do Avivamento Bíblico, qual é o teu rebanho? Alguns podem pensar, irmão Nilson, o meu rebanho são os irmãos do Avivamento Bíblico, Jardim Imperial, Atibaia. Outros podem pensar, não, irmão Nilson, o meu rebanho é os nossos irmãos da Igreja do Avivamento Bíblico, de Atibaia, junto com os irmãos do Jaçanã. Alguns podem até pensar, não, irmão Nilson, é o Avivamento Bíblico de Atibaia, junto com o Jaçanã, e toda a Igreja do Avivamento Bíblico do Estado de São Paulo, ou do Brasil. Deixa eu ampliar um pouquinho sua mentalidade. O teu rebanho, querido, é todo aquele que é salvo em Cristo Jesus em qualquer parte deste mundo. Aleluia! Há muitos anos atrás eu tive uma crise de ministério, muitos anos atrás. E Deus falou com o meu coração. Deus falou comigo. Eu te chamei você para ser ministro, sim. Te chamei você para ser presbítero, sim. Eu sou presbítero de Jesus. Eu tenho que cuidar de todo o rebanho de Jesus. Não importa de qual denominação esteja. Não importa de qual placa de igreja que seja. Ter uma ovelha de Jesus, minha missão é ajudar aquela ovelha. Ajudar aquela ovelha, cuidar daquela ovelha. Queridos, aonde eu trabalho, eu sou presbítero. Se eu estiver dentro de um ônibus, e esse ônibus correr perigo, eu sou presbítero. Se eu estiver dentro de um avião, e estiver acontecendo uma coisa errada naquele avião, eu sou presbítero. Se eu estiver numa reunião, em qualquer situação que eu estiver a ovelha de Jesus Cristo lá, eu sou presbítero dela. Tem que cuidar dela, tem que ajudar. Se estiver visitando um hospital, tiver algum enfermo que não seja da minha placa, da minha denominação, eu sou presbítero, tem que cuidar daquela ovelha, tem que cuidar. Nós pertencemos a um grande rebanho. Você que é salvo em Cristo, você tem um grande rebanho, você não está sozinho. Você tem um rebanho que está espalhado no mundo inteiro. A igreja invisível, vamos chamar ela assim. Você não está só, querido. A igreja é formada por salvos, por ovelha, do mundo inteiro. E esse é teu rebanho. Amém? Concluindo a lição, queridos. Vamos concluir a lição e vamos fazer também uma aplicação dessa lição que nós aprendemos. Queridos, nós queremos que Jesus Cristo é o nosso grande pastor. O grande pastor das ovelhas, como está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Se não falo a memória. Nós, queridos, nós também fomos um dia ovelhas esgarradas. Todos nós fomos ovelhas esgarradas, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: porque éreis como ovelhas esgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Não somos mais desgarrados não, queridos. Não somos. Nós temos um bom pastor. Nós fazemos uma parte do imenso e gigantesco rebanho. Aleluia. E a esse rebanho, Deus o Pai agradou dar o reino. Como está em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Subentendido, o reino de Deus. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus, se você permitir. Eu gostaria de abençoar a sua vida, mesmo à distância. Lembrando que nós somos ovelha de Jesus Cristo e o nosso bom pastor cuida bem de cada um de nós. Não importa se você tem 50 anos de crente. Não importa se você tem 2 dias de crente. Você é ovelha de Cristo Jesus e Deus vai cuidar de você. Amém? Feche seus olhos, inclina a sua cabeça, em nome de Jesus. O Pai, é o rebanho do Senhor. É o rebanho do Senhor e eu fico maravilhado com esse teu grande poder e cuidados, ó Senhor, que o Senhor tem com cada um de nós. São detalhes tão pequenos, são tantos testemunhos de bênção, tantos testemunhos de livramento, de cuidados, de manifestação do teu amor, do teu carinho para nossas vidas, em detalhes tão pequenos e às vezes tão gigantescos para nós, que nós temos só uma palavra para o Senhor: gratidão, Senhor. Ações de graças ao teu santo nome, Jesus Cristo Rei. Aleluia, ovelhas do teu pasto, Senhor. É o Senhor que nos faz andar, Senhor, meu Deus, na liderança do Senhor, da tua instrução, da tua voz. O Senhor que vai na nossa frente, o Senhor que nos protege, o Senhor que não deixa que lobos devoradores venham nos atacar para nos destruir. O Senhor nos impede de ouvir a voz do estranho, do falso obreiro,
do apóstolo fraudulento, do enviado de Satanás. Não deixa que as tuas ovelhas ouçam eles não, Senhor, mas permita que as tuas ovelhas, as tuas verdadeiras ovelhas, ouçam tão somente a tua voz, e a tua voz maravilhosa e bondosa e doce e forte possa ser ouvida pelas tuas ovelhas, a fim de que sejam nutridas, assim que tenham vida, que recebam instrução do Senhor, direcionamento da vida, Senhor, para a glória do teu santo nome. Protegei o nosso rebanho quando nós pertencemos ao Senhor, o macro rebanho que é a igreja no mundo inteiro, Senhor, o micro rebanho que é a nossa igreja que frequentamos aos domingos, ó Senhor, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, concede essa graça, Senhor, essa misericórdia sobre nossas vidas, eu te rogo no nome de Jesus. Ah, Senhor, e se tiver algum, Senhor, ou alguma, Senhor, que estiver na dúvida se pertence ao teu rebanho ou não, se é ovelha do Senhor ou não, fala esse coração poderosamente, mediante a ação poderosa da tua palavra, pela inspiração do teu Santo Espírito, Senhor, pela aplicação do poder do Espírito Santo a este coração, Senhor, no nome de Jesus Cristo Nazareno, da convicção de salvação, para que possam ter plena certeza que são ovelhas do Senhor, para a glória do teu nome santo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar reunidos mais tarde à noite para participar da ceia do Senhor, vai ser bênção, vai ser glória, aleluias. Um grande abraço do irmão Nilson, obrigado a todos que participaram, a Grace, aleluia, o Sandro, a paz do Senhor Jesus, Amanda, Roberto, a paz do Senhor, Lucas, Érica, a paz do Senhor, irmã Graça, o Júnior, Iracema, e mais alguns outros irmãos que eu não estou conseguindo ver o rostinho aqui direito. Estou meio cegueta, irmão, vai me perdoando. Mas a todos, a paz do Senhor Jesus, um bom domingo. E se Deus permitir, até domingo que vem com uma nova EBD, Escola Bíblica Dominical.